Boa noite, deputado federal Lindbergh Farias. Ô, Tá me André, tudo ouvindo? bem? Tudo certinho? Quer que eu tente mudar? Será que você consegue colocar sua câmera? Digo que eu não sabia, perdão, viu, André? Não, fique tranquilo. Opa, fiquei cabeça para fora. Aê, perfeito, agora sim. Não, agora dá perfeito. Boa Obrigado, noite, André. seja bem-vindo. Ainda bem que a gente conseguiu fechar. Olha, vamos começar por Campos Neto, acho que por diversos motivos, né? Primeiro, porque a manutenção dessa taxa de juros, segundo, porque ele veio e não tem como, nesse momento, né, Lindbergh, a gente não lembrar aquela batalha que vocês fizeram desde 2016, né, naquele momento do golpe contra a Dilma, e o que eles queriam com o golpe contra a Dilma? Que era esse tipo de política econômica, que era tirar autonomia, mais do que pôr uma autonomia no Banco Central, era tirar a autonomia dos governos Lula e Dilma, que estavam ali com índices positivos e que poderiam continuar no governo. Você acha que o motivo lá atrás para essa autonomia do Banco Central era uma forma de castrar a possível volta do governo PT ou de um governo desenvolvimentista? Porque é o que a gente tem posto hoje. Ou eu estou equivocada? Não, eu não tenho dúvidas que você está certa, André. Na verdade, esse é um instrumento contra a soberania popular, contra o voto popular. E eles estavam se precavendo, olha, se a esquerda voltar a governar esse país, nós vamos tirar um instrumento importantíssimo das mãos dela. E Lula foi eleito com um programa. Qual era o programa do Lula? Era crescimento econômico, fazer o que já tinha feito, geração de empregos, distribuição de renda, né? E agora o Lula assume a presidência da República e o que acontece? Ele percebe que a caneta dele não está cheia de tinta, porque ele assume a presidência da República, mas uma parte importante da política econômica, que é decisiva, que decide a política monetária, juros e a política cambial, está nas mãos de um bolsonarista, de um indivíduo que foi colocado por lá pelo Bolsonaro e que vai adentrar 2 anos no governo do presidente Lula. E, André, você falou uma coisa que para mim é muito importante. Olha, a gente viveu uma tentativa de... A gente viveu um golpe nesse país. O afastamento da Dilma, a prisão do Lula. A história do Brasil sempre tem isso, quando tem governos populares. Essas nossas elites, que, segundo Darcy, sempre foram elites antidemocráticas, né? Elites com cabeça escravocrata. Mas a história do Brasil é o seguinte, olha, golpe em Getúlio. Getúlio se suicida com uma resposta a um golpe dado. Depois, golpe em João Goulart. Uma ditadura militar eles implantaram. Depois, o golpe contra a gente. Eu estou convencido que o Campos Neto funciona para construir um processo de sabotagem interna. Eles querem tirar a popularidade do Lula. O Lula está fazendo tudo certo, retomando programas importantes, a inflação está baixando, mas eles sabem que o Campos Neto, com essa política de juros altos, ele pode travar a economia brasileira. E os números agora de maio, a gente viu, houve uma retração econômica de 2 pontos. Não é pouca coisa, porque ele está fazendo um absurdo, entende? Então, para mim, Andréa, ele funciona como esse elemento, é como se fosse o último refúgio bolsonarista nesse nosso governo, essa autonomia do Banco Central. Ele trabalha para prejudicar a economia, fazer com que a economia fique travada, a gente não consiga gerar tantos empregos, o Lula perca a popularidade. E perdendo popularidade, a gente sabe que a gente tem um Congresso extremamente conservador. Então, eu acho essa a grande batalha nossa nesse próximo período, fazer uma pressão contra Roberto Campos Neto. E como o BTG e esse pessoal do mercado estão fora de uma realidade, porque o máximo que ele se aproxima do social é olhar para uma criança no trânsito e dizer: nossa, mas que maravilha, né? Ele não percebe que essa criança não está na escola, mas que tem um Pix. E aí a gente tem que lembrar do avô dele, né, Lindenberg? Porque tem que atrelar essas figuras a um comportamento que não é relacionado à democracia. As pessoas não sabem o campo democrático, viver no campo democrático. Essa declaração hoje contra o Galípolo, né, que ele não pode vir a falar, evitar algum tipo de entrevista para, né, não causar assimetria de informações,
ou é especulação, não é? Ou ele não quer, ele teme, o medo dele é o quê, né? Afinal de contas, é especular ou é Você, dar um golpe, né? Desculpa, mas é tão não, triste isso, né? É vergonhoso. o André, deixa eu te contar. O Roberto Campos, avô desse, Roberto Campos Neto, ele fez parte de uma escola de economistas liberais que sempre tiveram juntos com a ditadura militar. Eu quero chamar a atenção que as duas primeiras experiências neoliberais do mundo, antes de Reagan e Thatcher, foram aqui na América Latina, no governo da Argentina e no governo do Pinochet, que trouxe os economistas da escola de Chicago, que era liderada pelo Milton Friedman. Paulo Guedes esteve lá. E o Roberto Campos Neto aqui também esteve vinculado à ditadura o tempo inteiro. É uma turma liberal com essa visão, sempre teve. O Roberto Campos Neto, que fez hoje uma matéria da Mônica Bergamo, que eu reputo uma das melhores jornalistas do Brasil, muito respeitada, falando que o Roberto Campos Neto estava tentando criar uma lei da mordaça para tentar impedir que o Gabriel Galípolo, que foi nomeado pelo Lula para diretor de política monetária, ficasse dando entrevistas, falasse na imprensa. Eles queriam, o Roberto Campos Neto estava querendo subordinar a ele a decisão de outro diretor falar. E olha que o Roberto Campos Neto, né, André, vive falando na imprensa, para tudo que é lado. Mas ele achava, estava incomodado, que aquilo criava uma pressão adicional nele. Eu, sinceramente, isso é uma postura de um garoto mimado, filho dessa elite brasileira, riquinho, né, com a característica autoritária, que pensa que pode sabotar o país desse jeito, entende? Então, eu acho que foi muito bom essa matéria ter vindo à tona. E eu sou da tese, você sabe, André, que eu entrei com um pedido de exoneração do Roberto Campos Neto. Porque a lei da autonomia tem um artigo que diz, olha, o presidente do Banco Central ou diretores podem ser exonerados se tiver desempenho insuficiente. E eu listei lá vários pontos de desempenho insuficiente e entrei com um pedido ao Conselho Monetário Nacional. E eu acho, sinceramente, que a gente tem que trabalhar para ter os 41 votos para tirar o Roberto Campos Neto. Porque eu acho que se a gente deixar ele até dezembro de 2024, vai ser sabotagem mês a mês. Né? Mês a mês ele vai tentar atrapalhar, impedir, colocar uma pedra no caminho do presidente Lula e do ministro Haddad. Perfeito. Só fazer um comentário aqui, Pedro, agradecendo seu superchat. Ele falou que o Galípolo é do BTG, pediu para me informar, mas eu estou falando exatamente sobre isso, porque em 2021 o André Esteves falou que se consultava com Campos Neto, então eu acho que eu estou bem informada Muito assim. bom, André. Né? Você lembra que isso aí foi uma gravação que ele estava fazendo uma palestra para o mercado financeiro, o André Esteves, e no meio dessa palestra, e tinha alguém gravando, ele disse, olha, de vez em quando o Campos Neto me liga. Quanto é que você acha que tem que estar a taxa Selic? É desse jeito, entendeu? Então parece que a autonomia do Banco Central é autonomia em relação ao povo, não em relação aos banqueiros, ao sistema financeiro. Passa exatamente por aí. Lindbergh, quando é que a gente... Porque eu acho que isso também precisa de mobilização. Acho que muita gente tem falado sobre isso. É o momento de ir para as ruas? Não é o momento? Qual é uma... Porque a outro... Né, o ponto é, a gente tem força para pressionar a saída do Campos Neto, porque está posto. Né? Senão a gente tem até o final de 2024 e nada vai adiante, não é? Olha, eu acho que a gente tem força, tem que ter uma decisão política de coragem, muito mais baixo, de coragem de enfrentamento nosso, entendeu? Porque 41 votos no Senado dá. A gente está fazendo uma campanha de abaixo-assinado. Eu gravei um vídeo com a Gleisi, nós já estamos quase com 100 mil assinaturas, e eu acho que a gente tem que preparar mobilizações. No mês passado teve uma mobilização da CUT, em São Bernardo do Campo, em várias capitais, eu tive em São Bernardo do Campo. Eu acho que a gente tem que ir para as ruas para defender o presidente Lula. E essa bandeira dos juros é uma bandeira, André, que é uma bandeira que o povo entende. Porque não é só taxa Selic. Cartão de crédito, nós estamos com taxa de 450%. Isso é um roubo, assalto à mão armada.
governo lançou agora um Desenrola, um bom projeto, né? Inclusive que as pessoas podem renegociar. Mas daqui a pouco, se não mexer nessa política, volta tudo de novo, né? Eu estou aqui, viu, André? Eu hoje fiz um estudo, acabei de fazer uma live e estou divulgando na imprensa, porque o que vale, onde eu analiso todas as decisões do Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central em relação à taxa de juros. Uhum. E aqui, vocês vão ver, pessoal, eu estou publicando isso nas minhas redes, que no governo do Bolsonaro, a taxa de juros ficou praticamente negativa, o governo inteiro, porque o que vale taxa de juros é taxa Selic menos a inflação, né? No governo Bolsonaro inteiro, a taxa de juros ficou lá embaixo. Teve um período que a taxa Selic era 2%, enquanto a inflação era 6%. Então, era a taxa negativa de 4%. Eles fizeram isso o tempo inteiro. Quando o Lula assume, eles aumentam a taxa Selic está em 13,75%, mas a taxa de juros reais sobe. Por quê? Porque a inflação despenca. A inflação que estava em 11% com o Bolsonaro, né, despencou para 3,16% agora. Sabe que no acumulado dos 12 meses está 3,16%. Você que está em casa, as pessoas, quando querem atacar o Lula, o jornalista fala, foi sorte do Lula. Não é sorte. Lula mexeu na política de preço da Petrobras, mexeu no preço da gasolina, do botijão de gás. Isso teve repercussão nos alimentos, né? Mas veja, o que aconteceu nesse último período, eu queria mostrar para você aqui, André, queria só ler, que era o seguinte: a taxa Selic em janeiro desse ano era 13,75%, a inflação 5,77%. Então, você diminui Selic da inflação, a taxa de juros era 7,5%. No outro mês, em fevereiro, foi para 7,80%. Em março, taxa de juros é 8,70%. Em abril, 9,19%. Em maio, 9,44%. E agora, em junho, como a taxa Selic é 13,75%, a inflação é 3,16%, juros reais de mais de 10%. Então, é errado dizer que o Banco Central... Muita gente, o Banco Central não está baixando a taxa de juros. Ele está aumentando a taxa de juros reais. Então, isso vai ter um impacto muito grande na economia, entende? Eu sei que esse debate é um debate que parece um debate econômico, mais chato, mas eu queria falar para você que é assinante do 247, esse órgão tão importante, que o 247, eu digo sempre, viu, André? A gente que resistiu àquele golpe contra Dilma, a prisão do Lula, que teve à frente daqueles processos todos, eu digo assim, o 247 estava sempre do lado da gente ali, vivendo aqueles momentos da história. Então, esse aqui não é um debate econômico, é um debate político, entende? É por aí que eles querem tirar a potência, atrapalhar o governo do nosso presidente. Tanto é que a própria imprensa tradicional, ela de vez em quando, ela sugere que não tem alternativa, né? Teria que, aí sim, aprofundar essa relação da autonomia do Banco Central, não. Lindbergh, antes da gente acabar, eu queria passar para você, você tem defendido muito, e falado muito, né, contra a privatização, mas a gente teve agora um caso da Eletrobras e uma tentativa, né, de perseguição e demissão, né, do Ícaro Chaves, e a gente precisa mais uma vez levantar. E hoje também, essa semana, saiu uma notícia que a Petrobras estava assim, prontíssima para ser privatizada, né? Era só mais 4 anos que eles privatizariam ali e a gente teria o fim da Petrobras em 15 anos, né, no caso. É outra vontade diferente, né? Deixa eu te contar. Na verdade, essa foi a declaração do Sachida, do ministro do Bolsonaro. Se Bolsonaro tivesse ganho, eles iam privatizar a Petrobras, que era um escândalo, prejuízo para o Brasil. O Brasil não tem como viver enquanto uma nação soberana sem uma Petrobras forte. Você sabe que a Petrobras foi criada em 53 por Getúlio Vargas. E o Getúlio mandou o projeto de criação também da Eletrobras, que só veio sair depois do papel em 61. Na carta testamento que o Getúlio Vargas fez no suicídio, ele fala disso, das elites brasileiras.
as aves de rapina que sempre sugaram o sangue do povo. Aí fala da Petrobras e da Eletrobras. Essa privatização, eu quero primeiro trazer minha solidariedade ao Ícaro, que eu conheço muito das lutas pela soberania nacional. E esse processo todo, como o próprio Lula definiu, é um processo criminoso. É um crime de lesa pátria o que fizeram. São grupos que estão ali, pequenos controladores, na verdade, transformando aquele que é um bem do povo brasileiro num instrumento só de alavancagem financeira para eles próprios, para os grupos econômicos. Eu espero, a gente sabe que o governo Lula, a gente entrou, tem um cerco, tem um Congresso conservador que a gente vai tentando. Eu espero que a gente vá consolidando a nossa maioria na sociedade para a gente tentar influenciar e reverter isso na justiça. Mas tem que ter luta. É por isso que eu acho que é muito importante, viu, André? A gente no governo do Lula inteiro, a gente não pode achar que a governabilidade é só Congresso Nacional. A gente tem que achar os eixos de mobilização. Essa dos juros, eu acho que tem força para a gente colocar gente nas ruas, porque a gente tem que dar apoio ao presidente Lula, mas eu acho fundamental a gente colocar esse debate da reestatização da Eletrobras. Eu me somo a esses que estão nessa batalha. Perfeito. Bom, Lindbergh, estão pedindo, primeiro, aonde que eles assinam, né? Eles querem tudo, eles querem saber onde a gente faz essa pressão contra, né, o Banco Central, o Campos Neto, e vou passar para você algumas, vou ler rapidinho para você aqui, por favor. Vamos lá. O Antônio Vasques, agradecendo o superchat. Lindbergh. Opa, vou pegar aqui no finalzinho. Aí eu vou subir. No Rio de Janeiro, o gás estava a 110, abaixou para 100, quando devia estar a 75. Gás do Rio de Janeiro é máfia, tem que fiscalizar. A Reginalíssima, boa, deputado federal Lindbergh. Vamos, sim, fora RCN. O Antônio Vasques lembrou que o André Esteves usa tornozeleira e manda na Selic. Exatamente, é isso que a gente tem, né? Exato. E o Antônio Vasques também fez uma pergunta aqui. Lindbergh, me faz um grande favor. Pergunta para o Marreco como que um analfabeto virou juiz. Foi o Marlos Arnes que nomeou ele? Você sabe que eu também fico impressionado com isso, né? Porque a capacidade, a fragilidade intelectual desse juiz Sérgio Moro, né? E conseguiu levar, com o apoio da imprensa tradicional, todo aquele golpe, né? Porque eu digo o seguinte, Bolsonaro vai pagar na justiça pela tentativa de golpe 8 de janeiro. Ele teve à frente daquilo. Agora, o Moro tem que ser julgado também, porque ele deu um golpe na democracia na eleição passada ao tirar o Lula, que liderava o processo, e ao ajudar na eleição do Bolsonaro. E eu fico sempre muito impressionado, né? Como é que essa elite brasileira, esses órgãos de imprensa tradicional, embarcam numa aventura irresponsável como aquelas. Você sabe que ele está, o Moro, André, em maus lençóis, porque o CNJ, através do seu corregedor, que é o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, começou uma correição lá na 13ª Vara da Lava Jato ali, por vários motivos, né? Inclusive por uma conta de 3,1 bilhões. Vocês devem ter falado sobre isso aí já no 247. Eles tinham uma conta de mais de 3 bilhões de depósitos, de delações, de acordos que foram feitos. E, na verdade, não tem uma prestação de contas clara sobre para onde foi esse dinheiro. E é uma coisa muito nebulosa. O juiz Eduardo Apio disse que, olha, ele foi afastado por um desembargador, Malucelli, que vem ser pai do filho da namorada. Ele é pai do namorado da filha do Moro. Filha do Moro. É pai do namorado da filha do Moro. Esse cara afastou o Apio. Aí o Apio disse, olha, eu acho que eles me afastaram porque eu estava investigando esse dinheiro. Essa fortuna de 3 bi, que eles tratavam como se fossem deles, entendeu?
Olha, André, deixa eu te falar sobre as outras perguntas. É o seguinte, aqui nas minhas redes, no Face, Instagram, tem um link desse abaixo-assinado. No da Glaze também tem um link. Entra lá, é um abaixo-assinado pela redução da taxa de juros, mas pedindo também a exoneração do Roberto Campos Neto. E teve alguém que falou do Rio, do preço do botijão de gás. Na verdade, o botijão de gás, que era 120, com a política de preço, tem lugar que está R$80, mas tem lugar no Rio, com a força da milícia, do tráfico, esse preço não baixou tanto. Porque eles aumentaram a margem de lucro. É um problema a mais que nós temos que resolver ali. Muito bem. Lindbergh, eu agradeço demais a sua presença e passo para você se despedir aqui. Já fica o convite para você retornar, olha, voltar mesmo, porque o que não falta é... A gente tem que pontuar muitas coisas aqui para a gente continuar apoiando e fazendo esse país voltar a funcionar, né? É isso, André. Olha, eu estou sempre à disposição do 247, tá? Eu acho que é o seguinte, o Lula está bem, a gente tem que lutar contra Campos Neto, porque a armadilha deles é tentar segurar. Acho que o Lula está muito bem, o nosso governo, voltando programas importantes. Pelo lado deles, a crise é grande, Bolsonaro está inelegível, mas não é só inelegível. Vocês vão ver, vão surgir muitos inquéritos que estão ali sob controle do Alexandre Moraes, de corrupção, pagamento de contas pelo tenente-coronel Mauro Cid, da Michele Bolsonaro. Moro vai ser cassado. Então, a vida da direita, nesse aspecto, não está fácil. O que a gente tem que fazer é o nosso trabalho. Governar. E nós que somos militantes, além de parlamentares, vocês estão nos assistindo, eu acho que a gente tem que ir para as ruas para defender o governo do presidente Lula. Muito obrigado, viu, André?